Hola, buenas chicos. Vamos entonces hoy a trabajar con un tema un poco diferente que es ¿qué has hecho? ¿Por qué trabajaremos con este tema? Porque vamos a empezar a ver un pasado del español que es este pasado aquí, has hecho, un pasado compuesto, ¿vale? Bueno, para empezar tenemos algunos diálogos, ¿está bien? Voy a poner aquí el primero. Yo voy a leer, podéis vosotros en vuestra casa después dar al pause y entonces leer en voz alta también. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué no has venido a clase? Es que estaba en el médico. ¿Ha venido la nueva profesora? Sí, ha venido, es muy simpática. Aqui não tem acento, tá? É que às vezes corrige para o português e acaba insistindo nessa correção. Então é a, mas sem acento, ok? Bueno, en este primer diálogo vemos aquí ha pasado, ¿verdad? Después aquí has venido y nuevamente he estado, ha venido e nuevamente ha venido. Então nós vemos esse passado. Então o que aconteceu com você? O que te ha passado? Por que não has venido à classe? Por que você não veio? Esse has venido é veio. Então, nós temos aí o passado dos verbos passar, ha passado, venir e estar, ok? Bom, então, já fizemos essa primeira observação. Temos aí outro diálogo. Juan, son las 2:30. ¿Por qué has llegado tan tarde? Lo siento, he perdido el autobús. Vale, pero ahora date prisa, has traído el contrato. Identificamos otra vez los pasados aquí. Has llegado, he perdido y has traído. Entonces aquí, chegou, perdeu, perdi, né, no caso, e trouxe, ok? Então aqui temos o verbo llegar, temos o verbo perder e temos o verbo traer. Traer em espanhol é trazer, tá? Não é trair, não. Trair é traicionar. Bien? E um diálogo mais. Hola, mi amor, ¿dónde has estado? Es muy tarde. Me he encontrado con José y hemos tomado algo en la cafetería. Me ha contado que ha empezado un nuevo trabajo. Vaya, qué bien. ¿Me has comprado la revista? No me he acordado, lo siento. No pasa nada. Aquí nuevamente la acentuación que no hay. Entonces, has estado, tenemos entonces el verbo estar, ou seja, onde você esteve. Me he encontrado, quer dizer, eu encontrei, então o verbo encontrar. Hemos tomado aqui, ¿verdad? Entonces, el verbo tomar, pasado. Me ha contado, el verbo contar, ele me contou, não é? Depois aqui, has comprado, você comprou, o verbo comprar. E aqui, não me he acordado, eu não me lembrei. Então, o verbo acordar-se. Tá bem? Que é o verbo, então, lembrar-se. Ok? Bueno, temos aí 3 exemplos com este passado. Já vimos, então, que é bastante tranquilo de usar. Vocês estão percebendo que é muito fácil. Mira, estos diálogos nos enseñan, además de este pasado, que en esta clase todavía vamos a ver con más detalles, nos enseñan algunas cosas muy importantes. Vamos a verlas antes también. ¿Cómo preguntar la causa de algo? Aquí tenemos el por qué. Por que não has venido antes? Por que você não veio antes? Então, aqui nós usamos esse passado composto também, que nós já veremos como é que nós usamos exatamente. Mas o importante aqui, primeiramente, é pensar. Os diálogos nos mostram por quê. Porque, então, para a gente perguntar a causa de alguma coisa, ok? Sempre acentuado quando está em perguntas, ok? Depois, como justificar-se. Se alguém pergunta por que não fizemos algo, para nos justificar, nós podemos usar lo siento, que é o sinto muito, tá? Lo siento, es que me he despertado tarde. Aqui, então, usei o passado novamente, me he despertado, eu acordei tarde. E aí, eu usei o lo siento e esse es que para utilizar como estrutura para falar da causa, ok?
Depois, a pessoa aceita as excusas. Quando eu digo em espanhol excusa, é uma desculpa, mas não uma desculpa no sentido de pedir perdão, uma desculpa no sentido de algo para justificar alguma coisa, tá? Quando eu peço desculpas, vai ser desculpas, tá? Desculpas ou vai ser perdão. Mas quando eu digo excusa, vai ser então essa justificativa. Bueno, não passa nada, não te preocupes. Aqui, claro, lembrando que eu estou tratando a pessoa por tu. Se eu tratasse por você, eu diria não se preocupe. Ok? Aqui seria usted, verdade? E esse aqui é o tu. Não se preocupe ou não te preocupes e não importa. ¿Tá bien? Bueno, entonces aquí ya hemos visto cómo preguntar la causa, cómo justificarse y aceptar las excusas. Una de las cosas que nos enseñan estos diálogos, que les nos muestran. Otra cosa importante, los porqués. En español también hay 4 porqués, como en portugués, y es necesario que sepamos cómo utilizarlos. Então, é importante que nós saibamos utilizá-los. O primeiro deles, porquê, com la tilde, com o acento e junto. Equivale a causa, motivo, razão. É como se ele substituísse essas 3 palavras. Então, nesse exemplo, não compreendo o porquê de tu actitud. Eu poderia substituir por não compreendo o motivo de tu actitud, a razão ou a causa de tu actitud. ¿Está bem? Aqui, há que averiguar os porquês de este cambio de actitud. Aqui, como ele substitui a estas palavras, como ele substitui essas 3 palavras, elas podem ir no plural, não podem? Portanto, porque pode também. Então, há que averiguar os porquês ou há que averiguar as causas de este cambio de actitud. Tranquilo? Então, acordando-nos que porquê todo junto equivale a causa, motivo, razão. Tranquilo? Vamos a seguir. Depois temos o porquê separado e com a tilde. Então, separado e com acento. Introduce orações interrogativas e exclamativas. Então, sempre que eu tiver uma pergunta, eu vou usar o porquê separado e com acento. Mesmo que ele esteja no começo da frase, no começo, no final, independente do que for. Se for uma pergunta, eu vou usar acentuado, tá? Então, vamos lá. Por que viniste à festa ayer? Por que você veio à festa ontem? Ou, por que calles mais bonitas passamos? Eu estou fazendo uma exclamação, eu estou dizendo que ruas mais bonitas pelas quais passamos, ok? Então, por que de pergunta ou por que em uma exclamação. Bien? Bueno, entonces aquí ya tenemos 2 porqués que llevan la tilde. Ahora hay otros 2 que no llevan la tilde, que no son acentuados. El porqué junto, que se puede usar para indicar causa o para qué. ¿Está bien? Entonces, no fui a la fiesta porque não tinha ganas. É o nosso porquê junto também, como em português, ok? Então, não fui à festa porque eu não tinha vontade. Ele indica a causa, tá? E aí, hice quanto pude, por que não terminar assim? Ele indica o quê? Ele substitui a palavra, as 2 palavras para quê? Tudo bem? Então, aqui ele está indicando a causa, não que ele substitua a palavra. Ele indica que é a causa de algo. É sempre que eu vou justificar, eu uso esse porquê. É um porquê de resposta, ok? E aqui, isso é quando pude, porque não terminar assim, substitui mesmo as palavras para quê. Isso é quanto pude, para que não terminar assim. Para que não terminasse assim. Vai ser a mesma coisa, ok? Então, aqui, substitui a palavra e aqui eu indiquei que é a causa. Bueno, depois, o porquê separado, pero sem la tilde, sem o acento. Se usa como el que, la que. Então, ele vai substituir mesmo essas palavras, tá? Então, aqui, este é o motivo por que te chamei. Eu poderia dizer, este é o motivo por el que te chamei.
tá? Então, ele substitui, de fato, essas palavras aqui. Tudo bem? Bueno, entonces, tranquilo. Ya que estamos hablando de excusas, de preguntar la causa de las cosas, importante saber entonces el uso de los porqués que van a utilizarse mucho en estas situaciones de explicaciones y preguntas. ¿Está bien? Bueno, esta era entonces la primera parte. Ahora tenemos la segunda. Hemos nosotros destacado entonces al principio de la clase el pasado que dá nombre a la unidad. Então, esse passado que dá nome a essa unidade. Nós chamamos em espanhol pretérito perfeito composto. Pretérito é sinônimo de passado. Então, tudo que eu disser pretérito vai se referir ao passado, ok? Bom, então tá. Esse primeiro passado em espanhol, ele tem algumas especificidades. Primeiro, nós vamos trabalhar como montar essa estrutura desse passado. Então, vejam aqui. Vocês têm uma primeira coluna e aqui uma outra segunda. Ele é chamado composto justamente porque ele tem sempre dois verbos. O primeiro vai ser sempre esse aqui, que é o verbo haber conjugado, tá? Quase nunca usamos o haber conjugado assim no presente, mas como esse auxiliar no passado nós usamos. Então, yo, tú, has, él, ella, usted, ha, nosotros hemos, vosotros heis e ellos, ellas e ustedes han. Isso vocês têm que decorar. Não tem como vocês não gravarem isso, tá? Então é muito importante. Por quê? Porque essa primeira parte aqui vai indicar el sujeito, ou seja, vai indicar quem realizou essa ação. Tudo bem? Então, ele é muito importante. Porque esse outro verbo aqui vai indicar a ação, mas ele não vai ser conjugado de acordo com a pessoa que realizou, tá? Por isso que ele tem esse auxiliar que faz isso por ele. Então, diferente do verbo no presente, por exemplo, o verbo llegar, eu digo assim, eu chego todos os dias às 8. Llego todos os dias a las 8. Esse llego já quer dizer eu chego, já indica quem é que chega, não é? Mas se eu disser para vocês assim, llegó ayer, daí vocês vão falar, mas tá, quem chegou, não é? Então eu preciso usar he llegado ayer, então eu cheguei ontem. Se foi você, tú has llegado ayer. Nosotros hemos llegado ayer, e por aí vai. Então, essa primeira parte é a parte que identifica, ela é importantíssima, tá? Tranquilo? Então, tem que decorar essa primeira parte aqui. Esse segundo verbo, que é o que indica de fato essa ação que aconteceu no passado, ele vai ser conjugado de uma maneira muito simples e igual para todas as pessoas. Com o particípio. O particípio é o famoso ado, edo, ido em português, né? Em espanhol, ado, ido. Então, todos os verbos que terminam em ar, eu vou substituir esse ar por ado. Então, particípio de comprar, comprado. Particípio de hablar, hablado. Particípio de caminar, caminado. Viu que tudo terminou com esse ado aqui? Los verbos acabados en er con ido, ¿está bien? Comido, por ejemplo, comer, comido, beber, bebido, vencer, vencido, ¿ok? Todo con ese ido. Y los verbos acabados en ir también, partir, partido, vivir, vivido, ¿ok? Então, esses dois são iguais, eles terminam da mesma forma. Tá? Então, sempre eu vou conjugar com primeiro a indicação de pessoa. Então, e, as, a, hemos, habéis, han. E depois o verbo que é indicação no particípio, com essa forma ado ou ido no final. Tudo bem? Lembrando que esses particípios aqui são regulares, ou seja, eles seguem essa regra. Existem alguns verbos que acabam não seguindo regra. E aí são bastantes, não dá para decorar assim, esse, mas com o tempo, com a prática, vocês vão identificando, ok? Não terminou em ado nem ido, é irregular.
Então, nós temos aqui duas colunas. O particípio e o verbo em infinitivo, o verbo sem conjugar, tá? Quero que vosotros relacionéis los participios con los verbos. ¿Vale? Entonces podéis dar al pause, hacer el ejercicio. Bueno, chicos, entonces vamos a corregir esto. Viajado. Viajado entonces es el participio de viajar, ¿verdad? En vuestras casas podéis dar al pause después de cada corrección de cada letra. Vocês podem pausar depois que eu corrigir cada letra e tentar fazer uma frase. Então, vou dar um exemplo. Viajado. Nosotros hemos viajado a la playa. Pronto, uma frase bastante simples, mas que vai fazer com que vocês gravem melhor. Vai ser com que fijéis mejor el contenido, ¿tá bien? La letra B, abierto. Abierto del verbo abrir. Entonces, número 8. Olha, o verbo é abrir, mas não termina em ido, verdade? Então, esse aqui é irregular, tá vendo? Já encontramos um. Tudo bem? Letra C, dicho, del verbo decir, el 2. Dicho, entonces, también es irregular, porque o verbo é decir, acaba em ir, mas eu não terminei com decido, não é? Terminou dicho, muito diferente. El de escrito, entonces del verbo escribir. También es irregular, ¿por qué? Porque no termina en ido, también no termina en ido, es escrito, ¿está bien? La letra E, bebido, del verbo beber. Entonces aquí tranquilo, regular, terminó en ido, beber, bebido. Letra F, recibido, del verbo recibir. Terminou em ido, não terminou? O verbo acabou em ir, terminou em ido, regular. G, comprado, del verbo comprar. Terminou em ar o verbo comprar e acabou em ado o particípio, tranquilo, regular também. Conocido, del verbo conocer. O verbo acabou em er e ido, tranquilo, regular. Hecho, del verbo hacer. O verbo acabou em er, mas não terminou em ido aqui, então é irregular. Depois, puesto, del verbo poner. O verbo é poner, mas também não acabou em ido, irregular também. Ok? Depois, roto, del verbo romper. Romper, irregular, porque o verbo acabou em er e aqui não terminou em ido. Tudo bem? Romper é rasgar, romper, quebrar. Então, eu quebrei um copo. He roto un vaso. ¿Tá bien? Después, la letra L, visto, del verbo ver. El verbo acabou em er e aqui acabou em ido? No. Então, irregular também. E aqui, vuelto, del verbo volver. Também es irregular porque el verbo acaba em er, volver, e aqui acabou em ido? Não. Então, irregular. Todos estes que están señalados aquí son irregulares. Importante hacer las frases como he pedido. ¿Por qué? Porque así podéis fijar mejor, ¿tá bien? Los irregulares. Os que são regulares são muito fáceis, não é? Os irregulares é que precisam ser gravados aos poucos. Tranquilo? Bueno, vamos a seguir. Tu, que dirias nestes casos? Então, aqui, o que vocês diriam nesses casos? Usando o passado. Aqui eu tenho as ações, mas eu quero que vocês se expliquem, que vocês se justifiquem nessas situações aqui, utilizando isso em passado. Então, eu quero que vocês conjuguem tudo isso no passado. Tudo bem? Vamos a dar al pause, hacer el ejercicio y volver. Bueno, vamos a ver aqui. Has llegado tarde a una cita. Então, você chegou tarde a um compromisso. Como você poderia aí se justificar? Vamos usar esse aqui, olvidar, esquecer. Então, es que la he olvidado. Então, é o que? Que eu esqueci.
o compromisso, ok? É uma maneira de fazer, vocês poderiam falar de outra forma. Na letra B, has olvidado, então nós já vimos que é esquecer, el regalo de cumpleaños de una amiga. Entonces podéis decir también, es que yo he olvidado, o es que no he tenido tiempo, por ejemplo, ¿vale? Para comprarlo, lo he dejado en el taxi, ¿está bien? Una otra forma. Entonces siempre hay que poner en este pasado, son muchas opciones. Después, has comprado una camisa equivocada para una persona. Entonces aquí equivocarse con la talla, hay que ser ¿verdad? Porque nos acordamos que talla es tamaño de ropas, ¿verdad? Entonces es que me he equivocado con la talla. Este es importante, mira, me he equivocado. Por que é importante esse aqui? Nós já vimos colocação de pronomes. Então, nós sabemos que se nós conjugamos o verbo no passado, pode ser esse passado composto também, o pronome sempre vem antes. Então, quando eu digo assim, me he equivocado, porque o verbo é equivocar-se. Quando eu me engano, eu erro, então eu errei e isso me afetou, é reflexivo. Então, me he equivocado. Tá bem? Perfeito. Não has terminado o trabalho na fecha fijada, então você não terminou o trabalho na data estabelecida, fixada. Não he tenido tempo, por exemplo. E não has ido a la consulta del dentista, não he podido, tá bem? Não he podido ir porque he tenido que trabalhar. Então, aqui vocês têm várias opções, mas sempre utilizando esse passado. Tranquilo? Bueno. Vamos a seguir la otra clase y seguir también hablando un poco más de este pasado. Vamos a ver los marcadores temporales, las palabras que nos indican cuándo usar este pasado y sus funciones, ¿vale? Hasta luego, chicos.